Olá, boa tarde. O NT Sul desta quarta-feira, 19 de abril, já está começando e vem trazendo as principais notícias do dia para você. Nessa edição, a gente fala da manifestação dos agricultores familiares. O Grupo de Cachoeira está em Santa Cruz do Sul, cobrando ações do governo federal para auxiliar nos prejuízos com a estiagem. Nesse dia do Exército, o Grupo de Artilharia de Campanha forma soldados em Cachoeira do Sul. Fisioterapeuta ensina como cuidar dos pés. A forma adequada ou não de caminhar pode refletir em todo o corpo. Oficinas de artesanato da Compir qualificam cachoeirenses e são momento de terapia. Eu gosto, porque daí eu venho pra cá, passo a tarde aqui, né, porque eu fiquei viúva faz um ano. Os cachorros e o frio. Hoje no quadro Educacão, Francine Hernandes fala das roupinhas para os pets. Você colocou a roupinha no seu cão e ele começou a morder ela, a destruir, ele não está confortável com essa roupa. Às vezes porque aperta, às vezes porque incomoda. Você pode, se ele passa muito frio, pensar em um outro modelo. E você de casa pode fazer o NT Sul com a gente, enviando a sua informação, mandando o seu recado, a sua foto, o seu vídeo aqui para o NT Sul. Então mande no nosso WhatsApp. Atenção para o número 51997697129. Ou então, se você já estiver assistindo a gente ao vivo pelo Facebook ou pelo YouTube, é só comentar na live que eu vejo a sua mensagem por aqui. Vai participando enquanto acompanha as notícias. O NT Sul já está no ar. E a gente começa a edição de hoje falando de uma novidade nas escolas cachoeirenses. Alunos e professores da Rede Municipal de Ensino passam a contar com uma nova fonte de estudos e pesquisa sobre a história da cidade a partir do livro Bem-vindo à Cachoeira do Sul. A obra do escritor Rodrigo Keller foi entregue aos diretores das escolas ontem. Foi no auditório da Casa de Cultura que, na terça à tarde, a Secretaria de Educação recebeu diretores das escolas municipais para a entrega do livro Bem-vindo à Cachoeira do Sul. O projeto literário do escritor e editor Rodrigo Keller foi abraçado pela Prefeitura. O objetivo foi a criação de um livro onde a história da cidade fosse contada de forma atrativa. 5.000 exemplares foram adquiridos com verba de R$120 mil provenientes do Ministério da Educação. Os livros estão sendo disponibilizados nas escolas municipais para uso de estudantes do 2º ao 5º ano. A intenção é que o material seja estudado em etapas nas diferentes séries neste e nos próximos anos. E eu sempre acreditei, Helena, que trabalhando 20 anos no museu, que a gente tem que investir nas crianças, né, para que haja essa valorização da nossa terra, das nossas raízes, porque tem muito adulto que nem conhece a história de Cachoeira. Se tu não conhece a tua história do teu município, tu não pode amá-lo. Eu montei um grupo ali na secretaria para a gente escolher os temas, né? E revimos todos os textos que o Rodrigo escreveu e que tem desde a história, como iniciou o município, mas também o que nós temos hoje. Nós temos também que motivá-los em conhecer a história e o que eles podem fazer quando crescerem em benefício da nossa cidade, né? A narrativa do livro é feita por Joãozinho e Candoca, que fazem referência a 2 personalidades locais. O escritor, diplomata e político João Neves da Fontoura e a professora, poeta e jornalista Cândida Fortes Brandão. As bem traçadas e coloridas ilustrações de Jader Correia dão o tom de leveza e se tornam aquela pontinha de atração a mais do olhar para as páginas e o proposto mergulho na história. Para as diretoras, a obra será um importante e atraente aliado pedagógico. Para os nossos estudantes, para os nossos professores, né, um material que virá enriquecer, né, as aulas, o conhecimento deles sobre a história, né, da nossa cidade, alguns pontos que eles talvez não conheçam, principalmente nós, né, que os nossos estudantes não estão todo dia na cidade, ficam mais distantes, então eu acho muito importante esse material.
Eu sou suspeito para falar porque eu trabalhei uma época no museu, né? E eu sou apaixonada pela história da nossa cidade, sou apaixonada pela nossa cidade. Então, assim, sempre que possível eu estou contando para eles. Passando às vezes na sala de aula ou alguma coisa, eu sempre conto, acho muito importante, né? Adoro as histórias, eu acho que agora vai ficar mais legal para levar até eles, né? Que a gente já tinha, né, um outro livro que era trabalhado, mas assim, agora ele é mais, vamos dizer assim, atualizado, né? E as crianças e as famílias, elas vão poder ter uma ideia do que tem no nosso município, né, que tem muitos que não conhecem, né? Ponte de Pedra, nunca teve oportunidade de ir, até conhecer as charqueadas, né? Então, é importante. E vem num momento muito apropriado, assim, que a gente está resgatando as famílias vindo para a escola, e a gente quer também o envolvimento das famílias, né, no pedagógico, no lado da aprendizagem. Então, vai ser um momento também de trazer as famílias para junto da escola, né? Boa iniciativa, né? Para a gurizadinha conhecer a nossa cidade, conhecer a fundo a história do município de Cachoeira do Sul. E é incrível, né? Para quem nasce no município, se cria no município, a gente vai entrando, né, num loop de vivenciar as coisas, o dia a dia, e por vezes a gente não para muito para refletir sobre isso, para visitar um local histórico, pensar um pouquinho sobre a história daquele local. Ali foi citado, por exemplo, na reportagem, foi citada a Ponte de Pedra, que é um belo local, teve todo um restauro, uma mobilização comunitária alguns anos atrás. E você, costuma cultivar esse hábito de visitar os locais históricos de Cachoeira do Sul? Conhece a fundo a história aqui do município? Conte pra gente nas nossas redes sociais. Aliás, conte pra gente também sobre o local que você mais gosta aqui do município e o que você mais gosta na história do município de Cachoeira do Sul. Nosso WhatsApp é o 51-99769-7129. Vai mandando seu recadinho. Daqui a pouco já tem o nosso primeiro bloco de interatividade com a sua participação e a gente quer ouvir você aqui na telinha da TV Novo Tempo. Gente, cerca de 30 agricultores familiares aqui de Cachoeira estão em Santa Cruz do Sul para protestar. A mobilização é por conta da espera e das respostas não obtidas do governo federal em virtude da estiagem. A mobilização dos sindicatos dos trabalhadores rurais acontece em 15 pontos do estado. Cansados de ouvir promessas e discursos de melhorias, os pequenos produtores rurais se uniram para manifestar contra o governo federal. O ato acontece em 15 cidades de todo o estado do Rio Grande do Sul. Cachoeira do Sul está sendo representada por 30 agricultores que se deslocaram até Santa Cruz do Sul. Enquanto os grupos se manifestam, uma comitiva de representantes da FETAG está em Brasília para uma nova rodada de negociações com o governo federal e reuniões com a bancada gaúcha para a sensibilização dos parlamentares. Terceiro ano consecutivo de percas na agricultura. E a gente vai ter que, mais uma vez, aí, prorrogar contas, e atrás disso que a gente vai lá. 15 dias atrás tivemos uma mobilização em Porto Alegre, onde tivemos promessas lá do governo do estado, também do governo federal, e que não foram cumpridas, e as contas estão aí vencendo, e a gente precisa que o governo tome alguma atitude a respeito disso, porque a gente está aí esperando mais uma vez, não sabe o que vai acontecer no próximo ano, aí, se vai ter estiagem ou não. Então a gente precisa mobilizar para ver se vem aí pelo menos uma prorrogação ou um rebate, né, de parcelas, que a gente consiga acertar. O agricultor está sempre correndo atrás para pagar as suas contas, né, mas chega um ponto que fica difícil de pagar e continuar tendo crédito. Então não adianta o agricultor gastar tudo que tem, pagar uma dívida e ficar sem crédito, não conseguir pagar total, ficar pagando parcial ao longo dos tempos e acaba acumulando dívidas. Vamos fazer o governo acordar e olhar para a agricultura familiar do nosso Rio Grande do Sul. Queremos contar com vocês. Estejam juntos. A hora é agora. É a hora para nós mostrarmos a nossa força.
Essa mesma mobilização já havia ocorrido em Porto Alegre na semana passada, com mais de 2.500 agricultores e pecuaristas familiares que foram até a capital para cobrar do governo a tão aguardada medida para minimizar os prejuízos provocados pela estiagem. A concentração de hoje ocorre em frente ao Banco do Brasil, agência que fomenta os recursos. Está sendo feito um documento que vai ser protocolado junto ao Banco do Brasil para que as nossas reivindicações sejam atendidas, né? Então a gente, através aí das mobilizações, 17 mobilizações que vão acontecer, esses documentos certamente vão parar nas superintendências, né? Onde vai ter as definições aí, e não acontecendo nada, né? Que nem já a gente mobilizou há 15 dias atrás e ficou só na promessa, a gente vai estar mais uma vez mobilizando, né? O movimento sindical vai estar pressionando aí, que a nossa missão é essa, né? De buscar aí por melhorias aí para que o nosso agricultor possa saudar o que deve. Isso aí. Por vezes o que acontece é que o político vai até o local, até a cidade, até o estado, tira a foto, né? Tem ali o anúncio de algum programa, de alguma iniciativa e que por vezes não vem exatamente ao encontro do que o agricultor mais precisa. Então essa mobilização acontece em boa hora, justamente tratando dos tópicos mais relevantes neste momento, ainda em virtude das consequências da estiagem aqui no estado do Rio Grande do Sul. E para quem é cliente fiel da Feira Livre, aqui no município de Cachoeira do Sul, essa notícia é bem importante. Em função do feriado de Tiradentes, que vai ser agora na sexta, a feira acontece amanhã. As vendas começam às 6h30 da manhã. A Prefeitura informou que os feirantes estão liberados caso decidam manter o atendimento dos seus clientes na sexta, no dia do feriado. O posto de saúde do bairro Ponte Verde só vai ter médico definitivo dia 26 de abril. O motivo da ausência é o surto do profissional que atendia na unidade. Até lá, segundo a Secretaria de Saúde de Cachoeira, os atendimentos vão ser feitos pelos agentes que atuam no local. Conforme a chefe de atenção à saúde, Elisângela da Luz, apenas atendimentos de Covid por telemedicina acontecem no posto de saúde do Ponte Verde nesse período. E nós vamos falar agora de oportunidade. Quem gosta de artesanato e quer aprender artesanato? A Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas de Promoção da Igualdade, a COMPIR, promove todas as quintas, entre as 2 e as 5 horas da tarde, oficinas de arte em EVA, aqui em Cachoeira do Sul. É gratuita e, conforme a nossa equipe comprovou, além de oportunidade de aprendizado, a qualificação tem sido uma verdadeira terapia. Para as trêmulas mãos da Dona Vera, o artesanato é terapia da boa. Para as demais colegas de sala, também, mas de uma forma diferente. Enquanto participam da oficina de arte em EVA, ofertada pela COMPIR, elas se movimentam, aprendem, socializam, produzem coisas bonitas e úteis e também dão um tempo nos problemas. Daí não dá, então sair um pouco de casa, né, para desaparecer um pouco. Quando a senhora está aqui entre 2 da tarde e 5 da tarde, como é que é? A sua cabeça alivia? Coisa boa. Passa as horas, é bem bom, uma atividade bem boa da Marluce. Eu gosto, porque daí eu venho para cá, passo a tarde aqui, né, porque eu fiquei viúva faz 1 ano, então eu gosto, eu gosto de sair mesmo, aí eu venho. Aí o CRAS é às terças e aqui agora vai ser às quintas, eu gosto de preencher a semana. Aliando-se a essa proposta da COMPIR, a Marluza decidiu se voluntariar e compartilhar com mais mulheres um tanto do que ela sabe sobre artesanato. E assim, semanalmente, elas se encontram aqui na sede da COMPIR para trocar ideias, para conviver e também para aprender. Marluza, tem sido uma experiência diferente para ti? É bom, né? É gratificante assim, porque a gente vê a alegria delas, né? O sorriso delas, faceira de fazer, né? O trabalho, né? Então isso aí já é, né? Já fica, né? Uma coisa assim que a gente se alegra de ver elas felizes, né? De poder, né? Ajudar elas a fazerem, né? Porque... Tu me disse uma coisa que
Aqui não é só a questão de aprender, ensinar artesanato, mas tem a questão essa troca de energia entre vocês, essa troca de conhecimento, essa convivência. É uma terapia também, né? Pois é isso que eu penso, né? Assim, essa senhora mesmo, por exemplo, ó, ela precisa, né, de fazer atividades com as mãos, né? Ela tem que recortar, nós vamos procurar fazer ela recortar mais, né? Isso aí vai fazer bem para os dedos dela, né? Para ela, então a gente tem que ajudar, né? Então, muitas mulheres, né, agora por causa desse Covid também ficaram esquecidas. Então, isso aqui é bom porque elas levam os trabalhos para casa e tem que recortar, né? Elas têm que ver que elas têm que fazer o trabalho, né, para chegar aqui e montar o seu trabalhinho, né? O curso acontece todas as quintas, gratuitamente e sem limite de vagas. A participação é em forma de rodízio, conforme a demanda. Claro que o aprendizado pode resultar também em fonte de renda. Cada um traz seu material, mas quem não tiver também é bem-vindo. É quando as doações de EVA, tesouras e cola de secagem rápida, recebidas em doação, são utilizadas. No espaço da Compir, além de doações de materiais, voluntários para ministrar novos cursos e ideias são bem-vindos. A Luciandra agora é aluna, mas já planeja compartilhar o que sabe. A gente aprende um pouco mais, né, do que a gente sabe. E o que eu sei, eu quero também mostrar, né, para elas o que eu sei fazer também. Também já trabalha com artesanato? Eu faço muita coisinha em casa, faço porta-isqueiro, porta-guardanapo. Vem para aprender, mas também quer compartilhar o que tu sabe. Quero compartilhar o que eu sei também. Em garrafa PET também já aprendi umas coisas, né? E quero ver se outra vez que tiver outro curso eu venha ensinar elas também o que eu sei. Todas as pessoas que queiram participar, que queiram se unir a elas, estão convidadas a participar. Não importa a idade, o gênero, seja quem for. Quem estiver com disponibilidade e boa vontade para aprender e aplicar isso no futuro, é bem-vindo. Então, o telefone para contato é o 996-32-9913 e pelo WhatsApp também, né? Elas podem chamar. E a Compir se localiza aqui na Rua Saldanha Marinho, 222, próximo ao Hospital de Caridade, esquina com a Rua Félix da Cunha. Muito bom, né? Boa iniciativa, servindo tanto para aprendizagem, para produção aí de arte, de artesanato, para passatempo também, para boas amizades, uma excelente iniciativa. Gente, o governo do Rio Grande do Sul prorrogou até dia 2 de maio as inscrições para o concurso público de professores da rede estadual de ensino. O edital prevê 1.500 vagas distribuídas entre as 30 coordenadorias regionais de educação. Este é o primeiro concurso para professores na rede estadual gaúcha em 10 anos e, mesmo assim, não contempla todas as disciplinas ministradas. Ficaram de fora vagas para docência em anos iniciais do ensino fundamental, história, sociologia, ensino religioso, filosofia, arte, educação física e língua espanhola. E agora nós vamos ver a sua participação, o seu recado, como a gente destaca sempre aqui no Telejornal NT Sul. Por aqui você tem vez, você tem voz, a gente gosta de ouvir você, ouvir as vozes dos diferentes bairros, seja do nosso município, da nossa cidade de Cachoeira do Sul, ou do nosso telespectador que está Brasil afora em diferentes cidades. Você também pode mandar a sua informação, quiser contar uma boa notícia, uma notícia nem tão boa assim, mande pra gente. A ideia é a gente trocar informações por aqui. O WhatsApp é o 51997697129. Pode mandar uma foto, pode mandar um áudio ou um vídeo, ou simplesmente o seu texto que a gente põe na tela. E claro, tem as nossas lives também. Vou mandar um recadinho aqui do nosso YouTube. A Marilene da Silva está com a gente aqui interagindo. Obrigado, Marilene, pela companhia lá em youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Na telinha, mensagens do nosso WhatsApp, a Marlene de Cachoeira do Sul. Quero agradecer meu par pelos 43 anos de companheirismo e muito amor. Te gosto muito, que venham muitos anos juntos. É o recado aqui da Marlene, né, para o seu esposo, para o seu companheiro. 43 anos, né, de casamento. Felicidades aí para vocês. Que Deus possa continuar abençoando muito aí o casal, viu? Quem mais? A Patrícia também está participando.
Moradores da Vila Maria, na volta da Charqueada, têm o privilégio de uma rua coberta, mas coberta de brejo, diz aqui a Patrícia. Quando o prefeito vai resolver? Obrigado, Patrícia, pela participação. Fica aqui o questionamento, né? Para a Prefeitura de Cachoeira do Sul. Tem rua coberta saindo, vai ser bom para a cidade, claro, mas não dá para deixar a criação dessas outras ruas cobertas aqui, como brincou a Patrícia, né? Cobertas de brejo. Então é importante que essas manutenções sejam feitas aqui no município. E você, tem recado, tem informação pra gente? Mande aí, nossas redes sociais estão à sua disposição. É hora de fazer um rápido intervalo e na volta você confere a previsão do tempo para Cachoeira do Sul. E ainda, neste dia do Exército, grupo de artilharia de campanha forma soldados em Cachoeira do Sul. Fisioterapeuta ensina como cuidar dos pés. A forma adequada ou não de caminhar pode refletir em todo o nosso corpo. Os cachorros e o frio. Hoje no quadro Educacão, Francine Hernandes fala das roupinhas para pets. Você colocou a roupinha no seu cão e ele começou a morder ela, a destruir, ele não está confortável com essa roupa. Às vezes porque aperta, às vezes porque incomoda. Você pode, se ele passa muito frio, pensar em um outro modelo. Estas e outras informações daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Fique com a gente. O NT Sul já está de volta ao vivo, hora de almoço, hora de trocar informações aqui na tela da TV Novo Tempo, no telejornal NT Sul. Ótimo dia para você, ótima quarta-feira. E agora a gente dá aquela olhadinha na condição do tempo aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Vamos ver nossa câmera ao vivo aqui no centro da cidade nesta quarta-feira. O dia começou com sol, com algumas nuvens, né, aqui no município. Tinha a previsão de chuva e olha aí, ó, a chuva já está começando, né, alguns pinguinhos, começando a chover aqui na cidade, no município de Cachoeira do Sul, o que deve ser replicado em outras regiões também do estado gaúcho. E além de chuva, prepare aí já o seu guarda-roupa, o seu casaco, porque tem frio vindo aí. Os detalhes agora na previsão do tempo. Quarta-feira em Cachoeira do Sul, o sol aparece entre nuvens desde o começo da manhã e tem uma mínima possibilidade de pancadas de chuva para o fim da tarde. Temperatura mínima 11 graus e máxima 21. Quinta-feira o sol deve aparecer ao longo do dia sem nuvens, com bastante frio. Temperatura mínima 7 graus e máxima 21. Sexta-feira, feriado de Tiradentes, frio e sol. Mínima 9 graus, máxima 25. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. Rajadas de vento são registradas em partes do território gaúcho desde as primeiras horas da manhã desta quarta. Esse cenário é causado devido a um ciclone em alto mar, conforme a clima-tempo. A ventania começou logo nas primeiras horas do dia no litoral, com ventos de até 90 km por hora. À tarde, as rajadas devem avançar para as demais áreas do estado, chegando a até 70 km por hora. Existe a possibilidade de destelhamento, queda de galhos e árvores, além de corte de energia. Ainda segundo a clima-tempo, regiões como o litoral, o sul, a serra, a região metropolitana, a região central e o norte podem ter chuva fraca a partir da segunda metade do dia. Na campanha pode garoar ao longo do dia. E agora vamos ver as temperaturas máximas previstas para hoje. Na capital gaúcha, Porto Alegre, máxima de 22 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 23. Na região norte, em Passo Fundo, 18 graus. Na região central, em Santa Maria, 22. Em Torres, litoral norte gaúcho, 21 graus. No sul do estado, em Pelotas e Rio Grande, 20 graus. O 35º Batalhão de Polícia Militar recebeu na tarde desta terça-feira 5 novas viaturas, 2 picapes L200 e 3 Renault Duster. Os novos veículos serão utilizados para policiamento ostensivo na cidade e na zona rural de Cachoeira do Sul. As novas viaturas são semi-blindadas, o que garante mais segurança aos policiais. E uma pesquisa revela que fazer rancho, comprar alimentos em Cachoeira do Sul está mais barato. O texto Ubra do mês de março registra queda de 7,13% em relação a fevereiro. Baixa nos preços vem puxada pela batata. O sexto Ubra de março registrou uma queda de 7,13% em relação ao contabilizado em fevereiro.
Isso representa uma economia de R$ 40,17 no rancho pesquisado pelo curso de administração da Universidade em Cachoeira do Sul, que a partir deste mês traz também os preços praticados pelo Desco, antiga filial do IMEC, que agora opera como super e atacado, ampliando de 5 para 6 fontes de pesquisa. No levantamento, 6 supermercados pesquisados registraram quedas nos preços dos produtos no mês de março, fechando as compras de 13 itens em R$ 523. Em fevereiro, o total foi de R$ 563,17. Segundo a pesquisa, o custo de alimentação para o sustento de uma pessoa em Cachoeira ao longo de um mês representa 40,17% do salário mínimo. Para fins de comparativo, na capital Porto Alegre, o custo chega a 61,95% do mínimo, hoje fixado em R$ 1.302. Entre os produtos que registraram maior queda de preço está a batata, que de fevereiro para março sofreu uma redução no valor de 44,40%, seguida pelo óleo de soja, que baixou 19,47%. A terceira maior baixa ficou por conta da banana, 13,56%. A pesquisa apontou para um aumento de preço de 4 produtos. A maior alta registrada foi da margarina, 18,39%, seguida pelo pão francês, o feijão e o leite. E está previsto para amanhã o julgamento da ação pelo Supremo Tribunal Federal de correção de depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Vai ser analisada se a taxa referencial teve correção adequada do dinheiro entre 1999 e 2013, ou seja, igual ou superior à inflação para repor o poder de compra. A discussão que aguarda julgamento há 9 anos atende à proposição do Partido Solidariedade e deve definir se essa forma utilizada para correção do fundo é constitucional ou não. E nós vamos ver agora mais recados, mais participações da nossa audiência. Você faz parte do nosso jornalismo, a nossa equipe apura informações aqui e você de casa também pode contar aquilo que ocorre onde você está. Gostamos muito de ter você de casa fazendo parte aqui do nosso jornalismo. E o nosso WhatsApp para você interagir é o 51, código de área 51 99769 7129. E nós já vamos para a tela para ver mais mensagens por aqui. A Rosane está participando de Cachoeira do Sul. Essa bandeja com aplicação de flores eu aprendi nos cursos que a Prefeitura oferece aos cachoeirenses. Bela arte, né? Obrigado, Rosane, pela participação. Agora há pouco a gente exibiu aqui uma reportagem mostrando o curso de artesanato, né, na Compir. E tem muitas mensagens chegando aí nesse sentido, a nossa audiência se identificando com esses projetos. Obrigado aí a Rosane que também mandou pra gente. Olha aqui, ó, a Catiúcia também está mostrando a sua arte, né, o seu trabalho. Também amo fazer artesanato. Obrigado, Catiúcia. Obrigado pela foto aí desta sua bela produção. Quem mais? Tem mais recadinho aqui. Olha só, pessoa que pediu para não ser identificada, e eu sempre reitero, né? A gente respeita esse direito, a nossa produção apura ali o teor dessa mensagem, dessa informação, e havendo, né, veracidade, a gente traz a informação respeitando o direito da pessoa não revelar a sua identidade. Então, na rua Nicolau Ros, esquina com a Avenida Imigrantes, uma revenda de automóveis usa a calçada para expor seus veículos. As pessoas são obrigadas a andar na rua, correndo o risco de serem atropeladas. A gente agradece aí pela informação e é importante fazer aí essa ressalva, né? A calçada, ela é pública, mas ela tem ali, o passeio, ela tem uma utilidade que é justamente as pessoas poderem caminhar. Então, quer dizer, quem tem ali o seu comércio e tal, precisa também tomar cuidado em relação a isso, para que o pedestre não tenha que passar pela rua e ser exposto ao risco, quem sabe, de um atropelamento, como disse aí o nosso telespectador, né? Daqui a pouco tem mais participações, mais recados. Você de casa pode continuar interagindo com a gente. Obrigado a você que já mandou sua mensagem. Daqui a pouquinho nós vamos ver recados também do nosso Facebook e do canal do YouTube. E aos poucos, os casacos estão saindo do guarda-roupas. Esfriou, né? E quem tem bichinho de estimação em casa sabe que eles também precisam de proteção. E é sobre isso que a Francine Hernandes fala hoje. Está no ar o quadro Educacão. Oi,
Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Educacão. E olha só, como o friozinho tá chegando, no Educacão de hoje, a gente vai falar sobre roupinha para cachorro. Um dos maiores medos que a gente tem é dos nossos cães passarem frio. E a gente começa a se perguntar, a roupinha faz bem para eles ou não? E a resposta, como muitas coisas na vida, especialmente no mundo canino, depende. Eu acho que a gente tem que avaliar alguns fatores. Primeiro, o seu cão, ele tem uma pelagem que faz ele suportar o frio com tranquilidade. Por quê? Tipo, cães como a Red, como a Yuka, são cães com pelagem preparadas para o inverno. Logo, eles não passam frio e eles não têm a necessidade de roupinha. Mas outros cães com pelo extremamente ralo, fininho ou pouco, curto, vão passar frio, como por exemplo o Pinscher, que é um cão de porte pequeno. Esses cães talvez se beneficiem com o uso da roupinha. Mas é importante você se fazer uma segunda pergunta. O meu cão, ele fica bem de roupinha? Ele fica tranquilo quando está usando ou ele fica agitado? Por que essa pergunta é importante? Usar roupa não é um processo natural para os nossos cães. Logo, a gente sempre tem que pensar se eles vão ficar confortáveis com isso ou não. Você forçar o seu cão a ficar numa situação que é desconfortável para ele, só vai gerar estresse. Aí, Fran, como é que eu sei? Você colocou a roupinha no seu cão e ele começou a morder ela, a destruir, ele não está confortável com essa roupa. Às vezes porque aperta, às vezes porque incomoda. Você pode, se ele passa muito frio, pensar em um outro modelo. Não aperte aqui os bracinhos, que seja, por exemplo, só uma capa que feche, como as de cavalo, que existem esses modelos para cachorro. Ou você pode pensar em outras formas de manter o seu cão aquecido, como, por exemplo, uma casinha, uma caminha, uma toca, cobertinhas, e tá tudo bem. Entendam, tá tudo bem o seu cão não gostar de usar roupas, porque não é algo natural para ele. Forçar essa situação é uma humanização da nossa parte, e aí nós não vamos estar amando o nosso cão, nós vamos estar apenas impondo a ele as nossas vontades. Isso não é legal, certo? Mas, seu pet sente frio, coloca a roupinha, ele fica super tranquilo, ele gosta, não existe por que não usar, porque ele está usando uma roupa por uma necessidade, que é para afastar o frio. E aí, a gente pensa num outro ponto muito importante. Sapatinho para pet pode? Aqui no Brasil, a gente vê as pessoas usando o sapatinho para sair na chuva, para o cão não molhar as patas. Só que o sapatinho para pet, ele pode até oferecer riscos para a saúde do seu pet. Como assim, Fran? O sapatinho vai oferecer riscos. Acontece que os sapatinhos, eles não permitem que o cão faça troca de calor, E sim, as patas são uma parte em que o cão faz troca de calor, seja pata ou língua, Por isso que às vezes no calor a gente vê o nosso cão com a língua de fora. Então, o sapatinho, ele pode sim causar um hiperaquecimento do seu cão, inclusive no inverno. Mas você vai dizer assim, Fran, mas lá na neve eu vejo os cães usando. Sim, lá eles têm sapatos específicos para isso, com tecnologia específica para isso, que permite essa troca. Mas isso a gente não vai encontrar aqui nos sapatinhos de borracha que a gente vê. Então, eles sim podem ser um risco para o seu pet, sem falar do incômodo. Precisamos lembrar que sapatos não são naturais. E quanto mais grossos ele for, quanto mais estranho for o material, mais incômodo é para o nosso pet. Fran, mas eu coloco e não acontece nada. A gente sempre tem que lembrar que o comportamento canino, ele nem sempre é instantâneo. Coisas que geram estresse podem resultar em um comportamento que vai acontecer daqui a 2 ou 3 dias, como a destruição do seu tênis favorito, que seu cachorro nunca mexeu. Então, a gente sempre tem que pensar nisso, a gente tem que criar um ambiente mais saudável possível para o nosso cão e com menos estresse, mais acolhedor. Então, respondendo de volta a pergunta, pode roupinha? Depende do quão bem o seu cão fica com ela e do quanto ele precisa. Ficou na dúvida? Conversa com o veterinário. Pergunta, meu cão, ele sente frio no inverno? Ele precisa de roupinha? Sempre vale analisar, tá bom? Muito obrigado, esse foi mais um Educacão.
Até a próxima. Qualquer dúvida, é só dizer aí pro pessoal do NT Sul que eles repassam a pergunta e a gente responde. E você de casa costuma vestir o seu doguinho, a sua doguinha aí? Ou não, eles ficam ao natural também no inverno? Conta pra gente, vai mandando a sua mensagem nas nossas redes sociais, nas nossas lives e também no nosso WhatsApp. Já parou para pensar como anda o cuidado com os teus pés? Como essa parte do corpo é importante e merece atenção? Agora a gente vai trazer uma reportagem com um especialista no assunto para te fazer entender os reflexos que a forma de caminhar pode trazer para toda a estrutura do teu corpo e começar a olhar para esses nossos amigos, para os nossos pés, com outros olhos. São eles que nos sustentam e nos levam para lá e para cá. Carregam o peso do dia a dia e muitas vezes acabam sendo negligenciados pela falta de cuidado ou mesmo pelos castigos a que os sujeitamos com sapatos da moda que mais parecem tortura, ou até mesmo com aqueles calçados que acabam por deformar ou causar calosidades. É claro que eu estou falando dos nossos pés. E existe uma área da fisioterapia que trata especificamente deles e do nosso caminhar. E foi por conta de uma característica e experiência bem particular que o Guilherme se interessou em iniciar a carreira, dedicado a esse olhar mais específico aos pés e ao modo que as pessoas caminham e os reflexos que isso pode trazer para a saúde do corpo em geral. Desde criança eu andava na ponta dos pés, né? Sempre na família o pessoal sempre comentava que eu caminhava na ponta do pé, principalmente quando eu corria, né? Que eu sempre fui muito ativo, gostei de jogar futebol e tudo mais. Então ficava mais evidente na corrida, né? Mas até então isso nunca tinha me dado dor, problema, né? Então a gente ia levando. Lá pelos 25, 26 anos, eu acho que foi quando começou a dar algum desconforto no joelho, que eu lembro, assim. E aí a gente procurou um médico, um ortopedista. E aí ele indicou o uso de palmilhas, né? Aí foi que me despertou a atuar nessa área, que eu já fazia faculdade da fisioterapia, né? Estava perto de me formar, então já me encaminhou para esse lado, vamos dizer assim. E estudando alternativas para garantir mais qualidade de vida aos pacientes, ele se especializou na prescrição e acompanhamento do uso de palmilhas. Tudo que a gente identifica de alteração de pisada, às vezes tem um reflexo maior na coluna também, né? Então, entre essa relação pé e coluna, a gente tem joelho, tornozelo, quadril. Então, por vezes, o profissional já identifica aquele paciente pisando de uma maneira errada e acaba encaminhando aqui para complementar o tratamento dele, né? Então, aqui na avaliação das palmilhas, a gente identifica isso, né? Toda a relação do pé com a coluna. E de fato, os pés podem revelar muito sobre a vida de uma pessoa. Antigamente, as moças avaliavam seus pretendentes pelos calçados. Era uma forma de ver se o homem era caprichoso, de onde ele estava vindo, se tinha cuidado com a aparência em todos os detalhes. Olhando meu tênis lá no cantinho, por exemplo, dá para ver que eu andei em um local com bastante poeira. E assim, daria para tranquilamente ver de onde eu estava vindo. Era como se avaliava a origem do cidadão pretendente. No caso do Guilherme, ele vai bem além e, nesse caso, eu fui a cobaia dessa avaliação. Esses testes são realizados nos pacientes e determinam onde existem desníveis na pisada, se a distribuição da força ao caminhar é uniforme e, em caso contrário, quais os reflexos que isso pode trazer para a estrutura do corpo. Então, vamos ao meu resultado. No caso da Thelma, aqui a gente tem na baropodometria dela, a gente consegue ver que no pé direito a gente tem uma sobrecarga medial em arco, tá? Então a gente vê que ele pega uma pressão do calcâneo e ligando até o antepé. Então isso já é uma desestrutura, tá? Uma sobrecarga de pisada em supinação para fora, tá? O pé esquerdo a gente vê que tem o calcanhar apoia, o arco não tem sobrecarga e depois tem a pressão normal na saída dos metatarsos, que é lá na frente, né? Então aqui, pelos testes que a gente fez posturais ali também, a gente descobriu que tu tem 3 milímetros de supinação no pé direito. Ou seja, o teu pé direito ele tem 3 milímetros pisando torto para fora, tá? E a gente na avaliação também constatou que o lado direito do teu quadril fica mais baixo com essa alteração. Pois bem, essa repórter tem o pé tortinho, virado para fora. E não estou caminhando da maneira correta, segundo o diagnóstico. Como consequência, o meu quadril já tem um desnível.
E o que isso vai me trazer com o passar do tempo? Problemas articulares, né, de tornozelo, joelho e quadril, né? Então vai ter uma alteração de eixo articular, tá? Aí cada um tem a sua sobrecarga, vamos dizer assim. Tem gente que começa a ter problemas no joelho, outros no quadril, depende da sua adaptação, da sua alteração, enfim, né? Mas é importante fazer esse ajuste para prevenir. Essa compensação, esse ajuste que o Guilherme está falando, é feito com o uso de palmilhas. E diferente do que a gente pensa, que é só uma palmilha no sapato, ele explica que não é bem assim. A adaptação muda totalmente a biomecânica, né? Então, eu costumo dizer que a gente tira da casinha, né? O paciente está naquela adaptação, às vezes muitos anos com aquela alteração, vai lá, a gente bota uma correção e muda completamente, né? Então é normal, a gente sempre explica bastante que as 2 primeiras semanas são adaptativas. Então pode ter dor, pode ter uma dor diferente, né? Ou contralateral do lado que ele já tem a dor. Então a gente está mexendo, a gente está mudando. A partir de 10 a 15 dias é o benefício. Aí já começa a estabilizar e a ter o benefício da palmilha. Claro, lembrando que cada caso é um caso. Tem pacientes que já botam e já sentem melhor. Tem outros que estão tão adaptados, né, que sentem bastante, sofrem um pouquinho. O Guilherme destaca que nem sempre a saída é o uso de palmilhas. O tratamento muitas vezes pode residir no uso de um calçado adequado, que ele auxilia na prescrição. Mas fique tranquilo, a indústria calçadista se atentou a essa necessidade e agora a gente encontra beleza nos calçados aliada a esses aspectos terapêuticos. A gente faz a avaliação para a gente definir também que tipo de calçado é o ideal, né? Não só a palmilha. A palmilha é uma ferramenta que a gente usa para mexer nisso, mas a gente passa a todos os cuidados e indicar um calçado ideal, né? Um tipo de calçado. A gente pede um calçado um pouco mais ortopédico, um pouco mais anatômico, né? Antigamente a mulherada sempre reclamava, né? Calçado de vovozinha, ninguém queria usar. A gente encontra modelos mais modernos, né? Mais bonitos, né? Então tá bem tranquilo, até inclusive chinelos mais anatômicos. Se for na loja ver hoje já tem bastante opções, né? Isso contribui bastante pra gente também. Isso aí, importante, né? A gente cuidar dos pés, ter essas informações. Imagina, né? Os nossos pés nos carregarão pela vida toda. Então é importante que a gente dê o cuidado adequado, a pisada correta, para a gente não ter problemas nas nossas articulações, né? Gente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou ontem o projeto de lei que abre 7 bilhões e 300 mil reais no orçamento para pagamento do piso salarial dos trabalhadores da enfermagem. O texto vai ser enviado ao Congresso. O piso nacional prevê que enfermeiros devem receber R$ 4.750. O valor mínimo para técnicos de enfermagem é de R$ 3.325 e o de auxiliares e parteiras de R$ 2.375. Aprovado pelo Congresso no ano passado, o piso da enfermagem está suspenso por decisão do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, desde setembro. O dinheiro virá de parte dos recursos do Fundo do Pré-Sal e de outros fundos constitucionais com saldo positivo. E hoje é comemorado o Dia do Exército. A data recorda a Batalha dos Guararapes em 1648, primeiro compromisso histórico da instituição, a defesa da pátria. Diversas atividades acontecem nesse dia. E aqui no município de Cachoeira do Sul, teve formatura de novos soldados. Bernardo Miller conta detalhes do evento durante a entrevista com o comandante do 13º Grupo de Artilharia de Campanha. Bernardo, boa tarde. Olá, Daniel, boa tarde também para todo mundo que nos acompanha. Exatamente hoje, dia 19 de abril, Dia do Exército Brasileiro. E claro, aqui em Cachoeira do Sul, a data não vai passar desapercebida, tem várias atividades que estão ocorrendo aqui no Exército em Cachoeira do Sul, e eu falo aqui do 13º GAC e ao meu lado o Tenente Coronel Oliveira Neves. Tenente Coronel, fala um pouco sobre essa data, né, dia 19 de abril, Dia do Exército Brasileiro, a importância dessa frente para a população como um todo, dessa frente de suma importância aqui em nosso país. Boa tarde. Boa tarde, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de divulgar realmente o nosso trabalho. Hoje é uma data muito importante porque em 1648, nessa mesma data, dia 19 de abril, houve a primeira
constituição de uma força que era composta por negros, índios, brancos, né? Os brancos portugueses que colonizaram o nosso país, os escravos negros, né? E os indígenas, que também eram um povo nativo aqui do nosso país. E naquela ocasião houve essa concentração de forças, de tropas, no intuito de defender a pátria. A primeira vez que a palavra pátria ela surgiu foi nessa ocasião. Então, naquele período, lá em 1648, houve a primeira Batalha de Guararapes. Por isso que, no dia de hoje, 19 de abril, se comemora o Dia do Exército. Então, naquela ocasião, expulsamos os holandeses. Foram anos de batalhas, né? Anos de combates renhidos em que, realmente, a pátria ela foi a causa única de que todos esses povos eles estivessem congregados, né? Num objetivo de realmente defender o solo brasileiro. Tá certo. Comandante, pode ser uma pergunta um pouco branda, mas principalmente a nova geração que nos acompanha talvez não entende o significado do Exército. O que ele representa para o nosso país? Bom, o Exército ele não é só uma instituição, né? Ele é praticamente uma grande família, em que as pessoas, elas, movidas por um objetivo, por um ideal, esse mesmo objetivo, esse mesmo ideal que eu citei anteriormente, né, de defesa da pátria, ou seja, nós temos aqui o grande objetivo de promover a defesa, né, do nosso território, da nossa gente, da nossa inteligência, da nossa cultura, da nossa instituição pátria, né, e contribuir para o desenvolvimento nacional, né, por meio de ações nas fronteiras, a defesa do nosso território, integrando, né, a faixa de fronteira com o nosso interior, fazendo com que realmente cada jovem que venha servir o Exército ali naquela idade de 18 anos, ele comungue dos mesmos pensamentos. Culto aos símbolos nacionais, o amor à pátria, a defesa da liberdade, a defesa daquilo que nós acreditamos que são os princípios básicos de qualquer povo, né, que caminha em direção à ordem e ao progresso, que é o nosso povo brasileiro. E Cachoeira do Sul, podemos dizer que é uma cidade privilegiada. Temos o 13º GC, 3º Batalhão, então é uma cidade que abraçou o Exército. Na verdade, aqui Cachoeira, há mais de 100 anos, ela acolheu o Exército. Então, hoje, giramos em torno de 1.100, 1.200 militares na ativa que trabalhamos aqui nessa cidade. Fora os beneficiários, né, familiares. Então, assim, eu diria que talvez 3% da população de Cachoeira ela está, de alguma forma, vinculada ao Exército Brasileiro. Então, a gente se sente muito acolhido pela sociedade cachoeirense. Eu mesmo não sou cachoeirense, mas guardo no meu coração essa cidade, uma cidade que eu amo, né? Tenho grandes amigos aqui, tem pessoas que eu realmente considero como parte da minha história particular de vida, e todos aqueles que passam por aqui, eles realmente se sentem acolhidos e muito queridos pela cidade de Cachoeira do Sul. Comandante, para o dia de hoje, o que está sendo programado, temos formatura, o que ocorre também durante a semana, né? Porque, querendo ou não, o Dia do Exército para vocês é todo dia, né? Todo dia. Hoje é principalmente uma data simbólica, né? O que tem de programado para hoje? Hoje nós temos a formatura, né, de celebração da data. Haverá em todo o Brasil essa mesma solenidade, em que se entregam condecorações, diplomas de amigos do Exército. Existem nas grandes metrópoles, como Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, eventos de exposições de materiais, a apresentação de bandas, de orquestras sinfônicas, né? Tudo isso com a ideia de não só divulgar a imagem da força, mas sim de acolher, de fazer com que as pessoas conheçam um pouquinho do nosso trabalho. Pode ser uma bobagem, em alguns momentos, assim, a gente parar um pouquinho e pensar, mas existe, sim, uma força terrestre, existe um exército brasileiro que cuida realmente do nosso território. E a maneira como nós encontramos para também divulgar esse trabalho, que muitas vezes ele é silente, a gente também não vai ficar expondo as nossas condições sob qualquer maneira, mas essa divulgação do trabalho de psicossocial, né? Você trazer o público civil para dentro dos quartéis, visitações, escolas, palestras que vão acontecendo ao longo do tempo, né? Nesse período. Nós temos aí algumas universidades e escolas que recebem, né, os nossos oficiais para dar palestras, como ingressar na força, quais são as condicionantes para servir o Exército. A participação da mulher hoje também é muito, muito maior do que foi há anos atrás. Então, tudo isso faz parte dessa semana de comemorações. De certa forma, o Exército ele se torna um amigo da comunidade. Também, né, e a comunidade ela é amiga do Exército, porque, como eu gosto de falar, o Exército ele é brasileiro, ele não é gaúcho, ele não é carioca, ele não é amazonense, ele é o Exército brasileiro que amálgama, que ele junta todo esse povo brasileiro
em torno de um só objetivo, que é o amor à pátria e a defesa da nossa nação. Ok, tá certo. Então o relato do Tenente Coronel Oliveira Neves, comandante do 13º GAC, falando, Daniel, sobre o Dia do Exército, comemorado nesta quarta-feira, dia 19 de abril. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Bernardo, pelas informações. Parabéns, não é, a esta força tão importante para a proteção do nosso país, da nossa pátria, que é o Exército Brasileiro. E quanta gente já passou, não é, aqui por Cachoeira do Sul e certamente relembra esta data com carinho e talvez até mesmo com saudade, né? E nós vamos agora ver mensagens dos nossos telespectadores, dos nossos internautas. A gente sempre tem um olhar muito atento para a participação do nosso telespectador, que vai reportando aquilo que acontece, onde ele está, aquilo que ocorre no dia a dia, né, no seu bairro ou na sua cidade, para quem está em diferentes regiões do nosso país. Eu quero começar aqui com mensagens do nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. A Joara está comentando sobre a reportagem que a gente exibiu, falando da Compir, sobre a oficina de artesanatos, e ela diz aqui o seguinte: boa tarde, Daniel, boa tarde a todos, acho lindo o trabalho feito por artesanato. As meninas estão de parabéns e continuem sempre fazendo o que vocês gostam. Obrigado, Joara, pela participação. Um ótimo dia para você, viu? Diva Oliveira está por aqui, a Karina da Silva, obrigado também pela companhia. Na tela, mensagens dos nossos telespectadores, do nosso WhatsApp. A Luciane está participando. Mamãe Eunira Ilha Fagundes, com 83 anos, fazendo o que mais gosta para passar o tempo. Seu companheiro é o crochê. Detalhe, ela aprendeu sozinha, só olhando. Olha só, obrigado, Luciane, pela participação. Grande abraço para dona Eunira. Tá aí a foto, né, fazendo crochê, que realmente é uma paixão de muitas pessoas, né? As pessoas se identificam e fazem lindas peças, né, com esta arte. Quem mais? A Rosélia Paz também está participando com a gente aqui. Em comemoração ao Dia Nacional do Livro, com a parceria do Açaí da Smurfette, após a contação da história A Lenda do Açaí, os alunos puderam degustar essa delícia. Obrigado, Escola Cândida Fortes Brandão e alunos pela participação. Turma linda, obrigado, Rosélia, pela participação. Coisa boa, né? Valorizar aí o Dia Nacional do Livro e tendo aí esse incentivo, certamente, ao que marca, né, a vida da gurizada. Quem mais? Silmar Afonso Martim, de Cachoeira do Sul. Os meus pets não gostam de roupinhas, arrancam ligeirinho. A solução são as mantinhas dentro das casinhas, bem protegidos do vento. Obrigado, Silmar, por mandar a foto aí dos companheirinhos, né, pra gente. Estão eles aí no solzinho, bom demais. Obrigado, Silmar, pela participação. Se você não entendeu a participação do Silmar, hoje a gente teve aqui também no Educacão, a Francine Hernandes, falando sobre a colocação de roupinhas nos cães, né? Ou até sapatinhos, você já viu por aí cachorros com sapatinhos? Pois é, ela falou se é útil, se é adequado, se não é. Se você perdeu aí o comentário da Francine, daqui a pouquinho vai estar em todas as nossas redes. Silvio César, Rosa Hope. O guri já está de roupinha de inverno, em pleno outono. Passa o dia de roupa e gosta muito. E tá aí o guri fazendo pose para foto. Obrigado, Silvio, pela participação. Um ótimo dia, viu? Quem mais? Eufrásia Lopes Teixeira. Eu amo artesanato. E mandou foto pra gente aqui. Obrigado, Eufrásia, pela participação e pela foto. Quem mais? A Bia também está participando. Meus netos, Valentim e Isabelle, estão assistindo o NT Sul e gostaram do Educacão. Um abraço para o Valentim e também para a Isabelle. Obrigado, Bia, pela participação. O NT Sul de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia nesta quarta e amanhã a gente volta a se encontrar ao meio-dia. Acesse facebook.com/TV Cachoeira para outras informações e também para rever as nossas reportagens. Excelente tarde para você, fique com a Novo Tempo e até amanhã. Tchau!